Fraternais saudações. E eu adotei nos últimos anos, dignos e dignas, uma frase que considero como que de significativa expressividade no que diz respeito à relação entre a vida espiritual e a vida material, a vida prática no cotidiano. Frase esta que me repito quase todos os dias, e é a seguinte: antes de sentar-se para meditar, lave a louça. Repito para que você também possa memorizá-la e repetir para si mesmo todos os dias. Antes de sentar para meditar, lave a louça. E basicamente, dignos e dignas, isto significa que antes de tentarmos empreendermos a execução daquilo que é complexo, espiritual e invisível, que nós devemos fazer e nos atentar ao simples, aquilo que é possível e aquilo que é visível. Que antes, propriamente, que nos dediquemos a um ritual, a uma linha esotérica, antes, propriamente, que nos sentemos para meditar, para visualizar, mantralizar, para que acendamos uma vela ou façamos quaisquer tipos de práticas espirituais, que nós devemos cuidar do básico, que nós devemos cuidar daquilo que é essencial, que já está diante dos nossos olhos. Porque se nós não conseguimos cuidar das coisas básicas, simples e imediatas do nosso cotidiano, também não saberemos cuidar da abertura de portais de energias mais complexas, de energias mais sutis. Portanto, antes de sentar para meditar, é importante que a gente observe se a nossa cama está arrumada, se a nossa louça está lavada, se a nossa vida prática está em pleno andamento. Frase esta que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, onde vamos falar que sim, é muito difícil alcançar um estado de harmoniosa espiritualidade e até mesmo iluminação se a gente não consegue sequer pagar as nossas contas e fazer aquilo que é básico. Sejam muito bem-vindos antes, claro, dignos de entrarmos nesta temática, este que é o nosso vídeo de número 478, 478º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e deixe nos comentários a seguinte frase, a afirmação de hoje, que é a seguinte: eu atraio coisas boas para a minha vida todos os dias. A egrégora do nosso canal em uníssono vai vibrar agora nesta frase: eu atraio coisas boas para a minha vida todos os dias. E vou particularmente, pessoalmente, lhe responder, lhe confirmar e reafirmar este comentário aqui em nosso vídeo na medida do possível. Eu atraio coisas boas para a minha vida todos os dias. E aí, alguns dos senhores, com toda justiça e razoabilidade, poderão me indagar o seguinte: mas, frater, por que esta preocupação em se ter uma vida material, uma vida prática de prosperidade e harmonia, se alguns dos nossos mestres espirituais, como por exemplo Jesus, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, que todos alcançaram no mínimo um certo grau de iluminação, eles o conseguiram sendo absolutamente pobres? Mas, na verdade, até mesmo estes exemplos dignos reflitamos, como Jesus, Francisco Cândido Xavier e Madre Teresa de Calcutá, nenhum deles era pobre. Mas Jesus, por exemplo, não nasceu num estábulo, ou seja, ele não nasceu numa manjedoura, ele não era uma pessoa pobre, filha de carpinteiro, em realidade não. Até porque a profissão de carpinteiro não se equivale ao que hoje nós conhecemos como os pequenos e médios carpinteiros. Era algo que equivalia ao que nós chamamos de grandes construtores, de arquitetos. Jesus era no mínimo de uma classe média e ele nasce propriamente numa manjedoura junto aos animais, não porque ele não tinha dinheiro para entrar numa hospedaria, mas porque todas as hospedarias, se nós formos ler, por exemplo, a Bíblia, estavam fechadas e não havia mais vaga. Esta é a razão. José, pai de Jesus, tinha condições para tanto, e mais do que isso,
tanto a prosperidade material fluía e refluía pela vida de Jesus, que logo ao nascer, ele recebe a visita dos 3 reis magos que trazem para ele grandes riquezas em forma de presentes. E Francisco Cândido Xavier, frater, ele não teve uma vida totalmente pobre, para tomarmos aqui um outro exemplo? Na verdade, não. Muito embora Francisco Cândido Xavier ele tenha propriamente assumido o desejo e a missão de abdicar de toda e qualquer riqueza, na verdade a riqueza veio até ele, porque lembremos, ele não só escreveu centenas de livros, como também vendia muitos destes livros. E estes livros que tinham uma grande saída fazia com que corresse por sob as suas mãos uma grande fonte de riqueza financeira, inclusive. O que acontece é que ele abdicou em nome do exemplo pessoal que a sua missão exigia de toda aquela riqueza, destinando-a à caridade. Mas Francisco Cândido Xavier atraiu uma grande quantidade de riqueza e de prosperidade para a sua vida. E Madre Teresa de Calcutá também não era uma freira simples, dedicada simplesmente ao cuidado dos pobres, mas na verdade ela também, se nós formos estudar, conseguia atrair grandes donativos, grandes parcerias de indivíduos que patrocinavam o seu trabalho. E este seu trabalho era um trabalho riquíssimo de grandes custos. Tudo isto para dizer o seguinte: mesmo na história dos grandes mestres, dos mais iluminados e abdicados de toda riqueza, de prosperidade e de finanças, na história destes também fluía e refluía uma grande prosperidade. Isto é fundamental para compreendermos que sim, não há nenhum problema, não há nenhum empecilho, não é motivo de karma negativo nós desejarmos também para nós prosperidade, abundância e fartura. Mais do que isso, é até mesmo a nossa obrigação atrairmos e fazermos fluir por sob a nossa vida prosperidade, abundância e fartura, para que nós possamos sermos abençoados e também abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Existe nesse sentido o caminho do religioso e o caminho gnóstico, o caminho do gnóstico. Enquanto que o caminho do religioso é o caminho da aceitação, quase que kármica, ou de castigos, ou de pecados, da vida tal como ela é, eu nasci assim mesmo por conta de Deus, ou porque eu estou pagando um determinado pecado desta ou de outra vida e, portanto, vou permanecer assim. Esta é a visão religiosa. Na visão gnóstica existe a necessidade, na visão mística, hermética e esotérica, de nós constantemente transmutarmos a nossa própria vida, obtendo assim o que na Rosa Cruz nós chamamos de autodomínio, porque na medida em que nós transmutamos, em que alcançamos este autodomínio, nós também conseguimos realizar este autodomínio por sobre as coisas sutis. Na medida em que a gente organiza a nossa vida material, a gente também organiza a nossa vida espiritual. Claro também que não podemos aqui confundir humildade com ganância. A ganância, ela é negativa na medida em que deseja aquilo que é do outro. A ganância é negativa na medida em que não encontra satisfação naquilo que tem, naquilo que é e onde está. Mas a pobreza também é negativa na medida em que não nos permite viver com tranquilidade os aspectos materiais e os aspectos espirituais. Humildade nada tem a ver com ganância e também não tem a ver com pobreza. Humildade é a nossa capacidade de reconhecermos a nossa igualdade perante todos os homens e mulheres, e mais do que isso, perante todas as criaturas do universo. Portanto, dignos sim, é fundamental que nós consigamos pagar as nossas contas, falando de forma simbólica. É fundamental que nós tenhamos uma vida material organizada. É de fundamental importância que nós lavemos a louça, ou seja, que nós nos organizemos material, física e financeiramente, para que tenhamos condições e tranquilidade de sentar
e meditar. Porque se a gente está sempre devendo, se a gente está sempre preocupado, se a gente está continuamente enredado por conjunturas de pobreza, de falta, de miséria e de ausência, infelizmente não teremos a tranquilidade e os necessários recursos para avançarmos também a nível espiritual, a nível de sabedoria e de conhecimento. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, assistindo até o final. Paz profunda.